Muito bem, estamos de volta com o nosso painel regional Debates. Como eu disse antes da gente chamar o intervalo, o assunto aqui hoje é segurança. Segurança pública, cada vez mais causando arrepios aí na população. O sentimento, né, da insegurança crescendo para todos nós, o que é algo bastante perigoso, né? Eu repito aqui a mesa, Walter Oliveira Santos conosco aqui, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de São Paulo, da região de Santos. Na sequência aqui o secretário de Segurança, Coronel Sérgio Delbel, o vereador Banha do PMDB. E conosco já o Absair Rocha, como eu havia anunciado, né? O Absair, uma referência no jornalismo policial aqui em Santos, em toda a região metropolitana. Tudo bem, Rocha? Um prazer revê-lo mais uma vez. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Muito bem. Só destacando aqui as manchetes dos nossos parceiros aqui. O Diário do Litoral está aqui nas bancas, né? Por toda a cidade de Santos, toda a região metropolitana, com esta manchete aqui na capa. Câmara não vai investigar a respeito das acusações, denúncias, enfim, contra o prefeito da cidade, prefeito Mourão. O presidente da Câmara diz que a Câmara só possui competência para apurar a responsabilidade política do prefeito, tá certo? A gente distribui aqui o DL, aqui aos nossos convidados, aqui um por um, acho que tem uma edição para todo mundo, por favor, aqui o nosso Walter me ajuda aqui na distribuição, só recebendo aqui o Diário do Litoral, tá certo? Tem aqui também, que eu vou distribuir mais tarde, no segundo bloco, né, Walter? O Flagrante. Flagrante 23, é isso? É o jornal do sindicato? 23 anos. 23 anos já, né? Legal. Bom, eu queria saber, por que é que o sentimento de insegurança cresce aí entre as pessoas? E a segurança pública está sempre na pauta aí dos políticos de maneira geral. Vamos ter eleições gerais e, mais uma vez, a segurança, como a educação, como a saúde, vai estar na pauta. Vão haver projetos, vão haver promessas, compromissos, essa coisa toda. Queria que o Walter começasse a explicar isso. Esse sentimento de insegurança se justifica ou não? Justifica. Porque não existe, por parte do governo, de todos eles que passaram lá, uma política de segurança pública. E faz com que sacrifique o policial, seja ele militar ou civil, e a população, que é a mais sacrificada nessa história. Eu tenho visto, pelas minhas andanças pelo interior, que o que acontece na Baixada acontece no interior de São Paulo todo. A falta de gente, a falta de vontade, mas assim mesmo, no caso da Polícia Civil, ela faz o seu trabalho dentro das possibilidades. O governo, ele equipa, às vezes, né? Agora deu 300 viaturas, vieram 25 para cá, para suprir 4 seccionais, certo? 300 viaturas para o estado todo? O estado todo. E ficou 25 aqui para a Baixada Santista. E essas 25 tem que ser distribuídas às 4 seccionais, né? Então, a política do governo é equipar dentro das possibilidades, precariamente, mas ele equipa. Mas o principal, que é o salário, pagar bem o policial, isso aí ele passa por cima dessa história o tempo todo. Ele não quer. Então ele inventa, o Kassab inventou a ação delegada, não sei o quê, que aquilo ali é um traje ao ser humano, né? Porque o cidadão, na hora de descanso, ele vai ter que fazer um bico oficial para ganhar um pouquinho mais, certo? Ao passo que, se o governo tivesse uma boa política, ele obedeceria a database, coisa que ele não fez até hoje, certo? E ele fala só em bônus. A palavra oficial deles é bônus. Ele não fala em pagamento de salário. Então, o resultado disso é uma polícia fraca, certo? Fazendo o possível para se suplantar, tanto a civil como a militar. E dentro desse contexto, ela é sacrificada porque o povo acha que as polícias é que são as culpadas e esquecem do governo, que o governo é que não dá chance à polícia. Então, eu acredito que isso tudo que você falou é verdade. Nós estamos passando por uma época muito difícil, certo?
que a parte do crime ela já não respeita a lei, como tem que respeitar, e nós ficamos entre a cruz e a espada. Se nós tentarmos fazer uma polícia mais efetiva, com mais rigor, o rigor pelos direitos humanos é combatido. Ele não quer saber de outra coisa. Muito bem, quero fazer a mesma pergunta, o assunto está aberto aqui, a questão da segurança, sentimento de insegurança que domina aí a população de maneira geral, isso se justifica porque a avaliação aqui do nosso secretário de Segurança aqui da cidade de Santos, Sérgio Delbel, que até outro dia comandava a Polícia Militar em toda a região metropolitana, coronel da reserva agora. Delbel, pois não? Olha, eu concordo com o que o presidente Walter acabou de falar e eu gostaria de insistir uma coisa que nós já abordamos anteriormente no seu programa. Segurança pública, assim como saúde e educação, deve ser vista como política de Estado e não política de governo. O que eu quero dizer isso para as pessoas que nos assistem? Nós não podemos ficar à mercê do governo A, B ou C, e não estou me referindo a nenhum governo, a nenhum governante, estou falando apenas em tese. Entra um governador ou entra um governo que gosta da polícia, a polícia melhora em termos de salário, em termos de equipamentos e de prestígio. Entra um governador que lá atrás tem algum ranço em relação à polícia, ele acaba com a polícia, ele mingua a polícia, desprestigia a polícia. Então a gente fica numa oscilação e a população fica à mercê dessa maré. Então eu acho que esse assunto é um assunto que deve ser tratado de forma perene e como política de Estado e não por governo. Então nós temos que ter bases mais sólidas para tratar da segurança pública, quer em política salarial, quer na formação do policial, quer na carreira do policial e até mesmo em termos de equipamentos e assim por diante. Enquanto nós tratarmos sazonalmente as polícias, nós vamos ficar nessa insegurança que vivemos. E uma outra coisa também que eu não me canso de falar, não se deve atribuir resolução de problemas de segurança pública única e exclusivamente às polícias. Isso não vai resolver. Vide casos que estão acontecendo, por exemplo, com os nossos irmãos de farda e policiais civis no Rio de Janeiro. Quer se resolver situações emergenciais nos morros, nas chamadas comunidades, o tráfico e tudo mais, só por um prisma, o prisma policial. Agora com o exército, e depois do exército virá o quê? Né? Então você ocupa um espaço, você reprime temporariamente alguns problemas, ou seja, coloca para debaixo do tapete, mas o problema continua latente. O exército não tem fôlego, e nem é política de ninguém, que o exército, as forças armadas permaneçam em território amigo, no nosso próprio país, ocupando aquele espaço. Ninguém tem fôlego para isso, né? E fora o desgaste institucional que isso gera e vai começar a gerar já já. E aí, quando sai o exército, vem o quê? Um recrudescimento. Fora isso também, investe-se em polícia de ocupação. As pessoas, a sociedade, parte da sociedade erroneamente quer ver os espaços das cidades ocupados por polícia. Isso daí não resolve o problema de segurança. Resolve naquele momento que os policiais estão naquele microterritório. Só que eles não podem ficar eternamente, porque a cidade é dinâmica, existem outros problemas para serem resolvidos também. Quando sai o policial, a coisa continua a pleno vapor. Então nós temos que, na minha maneira de entender, passar de política de governo, né, para a política de Estado à segurança pública. E isso passa por N outros fatores que extrapolam a própria polícia. Muito bem, deixar o vereador Banha, o Sérgio Rocha, aí ficam à vontade também para debater esse tema, aqui com o secretário de Segurança, o nosso secretário Delbel, e também com o Walter do sindicato. Banha, Absair, à vontade aí. Vai ser bem o assunto também. Eu quero primeiro... São várias as vertentes, né? São vários os prismas que a gente pode estar... A polícia, a gente tem que ter uma série de
de entendimentos para que a senhora, o senhor telespectador que está aí desse lado, possa entender a quem cobrar, como operacionalizar e como a gente vai ter um bom andamento. E como disse aqui o Delbel, o próprio Walter, segurança pública é serviço essencial. Essa é que é a realidade. Saúde e educação tem verba carimbada, tem. A segurança hoje é mais do que um quesito, porque é a grita da sociedade para você poder ir e vir, para você dar tranquilidade ao comerciante para poder funcionar. Só que a Polícia Civil, ela tem o seu mistério, a sua competência, que é a polícia judiciária, a polícia investigativa, a polícia que vai dar... A investigação é a alma da resposta à sociedade da prisão do criminoso. Agora, vamos falar aqui, não vou me abranger com relação à competência da polícia militar, que é o para-choque da sociedade, que é a polícia da trombada, aqui da prisão em flagrante, que vai... A Polícia Civil também o faz, mas a gente tem que falar aqui, vamos começar, se a gente não faz bem a lição de casa, não dá para cobrar do município vizinho, não dá para cobrar do Estado, se a lição de casa nossa, a gente tem que ver como a nossa cidade operacionaliza isso aí. A Polícia Civil da nossa cidade. A Polícia Civil, infelizmente, para o Estado, a fotografia da Polícia Civil no estado daqui, em Santos, município de Santos, infelizmente, é a fotografia do Palácio Acácio Nogueira. Estado de abandono, de letargia, de desídia, de falta de compromisso com a cidade. Nós tínhamos 7 distritos policiais. Perdemos o 6º distrito para Bertioga. Há quanto tempo a Bertioga já está lá? E já devolveram esse distrito para Santos? Não. Estamos aqui praticamente enxugando gelo ou dando condições, e cada vez vem um poeta dizer que não, é melhor assim. É melhor assim, a gente centraliza todos os flagrantes no 1º distrito, porque é melhor. Não, então um distrito é melhor do que 7. Então vem essas justificativas esdrúxulas, querendo enganar a população com números, e vem esses matemáticos que fazem parte do governo, aumentou porque agora a população está reclamando mais. Você chega no distrito, o policial toma até um choque. Vai fazer ocorrência? Porque é mais um para ele investigar. E ele não tem condição. No 5º distrito, ou ele toma conta de preso, ou ele vai fazer investigação. E de noite fecha. Fim de semana não abre. Delegacia da Mulher, os crimes que têm maior incidência com violência doméstica é sexta, sábado e domingo. Mas não abre sábado e domingo a Delegacia da Mulher. Ela não trabalha 24 horas. E não está descentralizada. Devia ter uma lá na Zona Noroeste, outra aqui na região leste. Aí você tem o 1º distrito, funciona 24 horas. O 2º distrito, ele fecha. Trabalha de segunda a sexta, mas ele fecha à noite. E sábado e domingo também fecha. Porque lá também tem um presídio, viu? Presídio que cabe 40 pessoas, mas tem 200. Cabe 40, mas tem 200 mulheres. Num completo estado de abandono. Aquilo vai cair qualquer hora. 3º distrito, meia bola. Trabalha lá, de segunda a sexta, sábado e domingo é meia, fica lá tranquilo, passa flagrante lá para o 1º. 4º distrito e 5º distrito, fechado. Uma área do tamanho da Zona Noroeste, 120 mil habitantes. O distrito está fechado. Porque também lá abriga uma cadeia, dentro do 5º distrito. O investigador toma conta de preso, porque outro dia fizeram de refém até o próprio carcereiro, não tem segurança. Então, ninguém dá segurança se não tiver. E o 7º distrito, aquela meia bola que a gente sabe, trabalha lá da maneira que pode, não tem investigador. Não adianta vir com essa pirotecnia de 20 anos, Valtinho, você me perdoe, eu estou fazendo esse desabafo, que a gente gosta da Polícia Civil. A gente tem respeito. Nós tivemos aqui os maiores dirigentes da Polícia Civil de todos os tempos, as grandes cabeças pensantes, os grandes delegados, investigadores e escrivães, que vão lá para o DEIC, que vão ser cardeais no linguajar da polícia lá em São Paulo, sair das fileiras daqui, da Baixada Santista. Aqui se forjam excelentes policiais. Só que a polícia foi sendo esquecida, foi sendo postergada, aí vem o governador, faz aquela fileira de carro de polícia, tem uns 30 carros, mas vai ficar só 5 em Santos, mas tem 30. Na praia,
deixa na seccional de Itanhaém, deixa na outra seccional, entrega um pouco aqui. Você pode contratar hoje até o Eliot Inés hoje para ser o comandante da Polícia Civil. Ele não vai fazer milagre. Não tem como, não tem efetivo. As lanchas do GOI não tem gasolina. Não tem gasolina. Estão roubando, os piratas voltaram. Os piratas voltaram, já metralharam outro dia a barca da Receita Federal. Então, o que a gente pede? Se faz investigação. 80% das prisões, Rocha, 80% das prisões é na famosa trombada, ou seja, o flagrante. 5 ou 10% das prisões acontecem pela vontade, espontaneidade, a valentia do policial civil, porque ele não tem recurso, não tem condição. E agora, para chincalhar ainda mais, os nossos colegas lá no 3º Distrito, lá de São Vicente, roubar um caixa eletrônico do lado da delegacia, afrontando covardemente. Os caras não estão respeitando mais ninguém. Porque no nosso tempo, delegacia é um aparelho social. Dá para atender toda a demanda da sociedade. Já foi colocado em lugares privilegiados, colocados distintamente, eles foram estudados. A polícia não chegou lá à toa. Foi feito um estudo para colocar o 5º distrito onde está. Foi feito um estudo para colocar o 3º onde está, o 4º, o 5º, o 7º, o 1º. As bases comunitárias, que eu tenho saudade, meu amigo Delbel, as bases comunitárias que tinham no morro, unidade móvel que ficava aqui, ficava acolá. Mas uma coisa é certa, quando você não ocupa o seu espaço, o malandro vai lá e ocupa. E isso é bola cantada, tem mais de 20 anos, quando começaram as primeiras manifestações no Rio de Janeiro, aí depois vieram as coisas da UPP, o crime imigra. Agora, se a gente não tiver preparado, se a gente não tiver condições, se não tiver efetivo, não vai acontecer nada. E os salários? Hoje, como disse o próprio Valtinho, hoje se trata a polícia como o garçom. Você vai receber um salário fixo, o resto é gorjeta, o resto é produtividade. Dá um qualquer para ele, se ele desvendar 10 crimes, nós vamos dar um faz-me rir para ele trabalhar um pouco mais. Para ele ter uma condição de tomar água na delegacia, tem que bater a caneca. Porque não tem água potável, às vezes, para o cidadão tomar água na delegacia de polícia. E não dá para tratar uma política de segurança pública com esse tipo de tratamento, de segundo plano, de 5ª categoria. Agora, quando tem crimes contra a família do governador, quando tem crimes, como recentemente o nosso amigo jornalista Paulinho, quero destacar aqui o trabalho do Niemery, de todos aqueles policiais lá, civil, Paulinho, fotógrafo do jornal A Tribuna, a imprensa gritou, deu mobilidade, deu uma comoção. O Rocha falou lá na Rádio Terra. Aquilo girou. Vai achar. Vai investigar e vai buscar e vai achar. Porque teve uma comoção. Agora, o dia a dia não dá para o trabalhador, para o investigador fazer milagre. E isso é uma bola de neve. Joga ora para a Polícia Militar, ora para a Polícia Civil e agora para a própria Secretaria de Segurança, porque nós temos um status de secretaria, meu querido Rocha, e a população não quer saber. Se você tem um status de secretaria, eu não quero saber quem que vai resolver o problema, não quero saber quem vai chorar, eu quero saber quem é que vai resolver o problema. Falta a guarda também está envelhecida. A guarda precisa, o mesmo fundador da guarda de 32 anos atrás, porque se ele ganha periculosidade, se ele trabalha com situações difíceis, se ele trabalha com colete, ele tem que aposentar pela especial. Você dá um castigo, você não está sendo bom. Você está dando um castigo a esse guarda que está lá há 32 anos, desde que o Justo formou a guarda, podia aposentar. Aí você acaba fazendo o quê? Você vai acabar oxigenando, pegando a experiência dos mais antigos e colocando um time mais jovem. Para quê? Para poder correr todos os pontos, aumentando o seu efetivo, aumentando toda a capacidade da condição da guarda hoje, que é uma guarda patrimonial, e você vai poder depois prepará-los até para usar um armamento, porque do jeito que dá, só empurra-se com a barriga a gestão. Tivemos muita evolução no governo do Paulo Alexandre. Lancha, triciclo, motocicleta, carros da guarda, coisa que não tínhamos. O governo aqui do Delbel
melhorou muita coisa. Agora, sem efetivo, porque nós temos 300 próprios e temos 350, 400 guardas, não dá nem para fazer o rodízio. Rocha, você, nesses anos todos que você tem de conhecimento e das notícias que a gente vê pela cidade e pelo país, o mundo velho está perdido? Ao longo desses anos todos, a gente vai pescando alguma coisa, vai formando opiniões. Eu acho que o que está errado é o modelo. A segurança pública realmente é o calcanhar de Aquiles. Mas o que está errado é o modelo, porque esse modelo faz com que a população acredite que a solução de todos os problemas está com a polícia. É a polícia civil, é a polícia militar. Tem que resolver todos os problemas, mas não é assim. É uma engrenagem. Dessa engrenagem participam policiais civis, a polícia militar, poder judiciário, Ministério Público, a sociedade como um todo. Então é preciso levar isso em consideração. Primeiro, não se pode ter um policial a cada 100 metros. Isso é impossível. Então o crime está aí. Desceu a rota, não sei mais o quê, e o crime está aí. Fizeram agora, na segunda-feira, foi uma coisa de filme. Uma gangue aí de entre 10 e 15 elementos assaltar o posto policial, que está no mesmo prédio da delegacia. E quando houve a explosão, que o investigador colocou a cara para ver o que era, metralharam a fachada. Ele só não foi atingido porque ele correu para dentro. Aqueles 2 senhores que foram baleados eram motoristas que estavam a caminho do serviço, estavam uniformizados com roupa de aviação. Os bandidos confundiram com policiais e metralharam os 2, um morreu, o outro está ferido. Então, gente, a polícia, ela realmente, para a sociedade, é a responsável por dar a segurança que todos nós queremos. Mas não é assim que funciona. Nós temos aqui, por exemplo, os presídios estão superlotados. Nós temos aí mais de 100 mil mandados de prisão para serem cumpridos. Se cumprir esses mandados, vai colocar esses presos onde? Os presídios estão todos eles superlotados. Não há espaço para mais ninguém. A polícia prende todos os dias. Nunca se prendeu tanto. Nunca se apreendeu tanta droga como agora e nem por isso o tráfico diminuiu. Então a coisa é muito mais complicada. É muito mais complicada. É preciso haver um trabalho em conjunto. Será que as pessoas sabem quanto custa um preso para o Estado? É R$ 1.300, se não me falha a memória. Então, não é possível não há como pegar todos os elementos, todos os bandidos da rua e colocar na cadeia, porque não tem cadeia para isso. Então a coisa é muito mais complicada. Eu acho que agora, por exemplo, vai começar a aparecer aí aqueles visionários que têm a solução para resolver a segurança pública, para resolver a educação, para resolver a saúde. Por quê? Porque temos eleição daqui a pouco. Passada a eleição, esses homens desaparecem e a situação fica como está aí. Culpa-se a polícia civil e militar pela violência, como se elas fossem capazes de acabar com essa situação. Sérgio Delbel quer fazer uma intervenção? Eu acho que ambos foram muito felizes nas intervenções. Eu acho que a somatória disso e muito mais é a resposta que o nosso espectador precisa. Só para ilustrar, que foi falado pelo Rocha, que o problema não é só da polícia, a solução não está só na polícia. Há 1 semana, 10 dias, um elemento foi preso em São Paulo praticando um sequestro relâmpago. Ele já havia sido condenado anteriormente por 2 sequestros relâmpagos. Ele estava preso. A polícia o prendeu, investigou e ele foi condenado. Vocês sabem por que ele estava na rua? Saída temporária pela Páscoa. A Páscoa quando é? Nem chegou ainda. Nem chegou ainda, né? Ele já estava, o Estado custodiou a liberdade provisória dele por causa da Páscoa. E ele saiu e cometeu esse crime. Mas como é que ele saiu na Páscoa? Legalmente. 5 vezes por ano. Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Criança, Natal e Ano Novo. Não, mas na Páscoa teria que sair na quinta-feira. Então. Mas já saiu. Véspera da já saiu Sexta-feira antecipadamente. Antecipou já. Saiu um mês antes. Eu peço para o nosso espectador que veja as notícias nos jornais, no noticiário,
logo após a Páscoa, vocês vão ver quantos crimes serão praticados por presos que serão colocados em saída temporária durante a Páscoa. Você é contra essa saída temporária, Delbel? Não, não sou contra. Eu sou contra da maneira indiscriminada que ela se encontra. Antes havia todo Exatamente. um aparato para saber se o preso tinha condições. Exatamente. Tinha um médico, tinha um psicólogo, um psiquiatra, o diretor da cadeia, todos analisavam o preso. Hoje eles querem que o preso vá para a rua. Olha, tem umas colocações que a gente também não pode deixar passar o sol com a peneira, não. A polícia acaba enxugando gelo porque as leis acabam sendo frouxas. O que acontece? Menor de idade. Toda quadrilha tem menor de idade. Toda quadrilha. Porque ele assume a responsabilidade. Assume, e o furto, o roubo, 90% do furto, do roubo está ligado com droga. Já começa por aí. Isso aí. Aí você vê, na questão de cadeia. Por que o distrito virou cadeia? Distrito policial não é cadeia. É aparelho social, ele é para investigar, para deslindar o crime, para fazer uma polícia de inteligência, para fazer qual é o esquema de abordagem que vai ter naquela região, levantar estatística onde está tendo mais roubo, onde não está tendo, para que o próprio policial possa fazer esse mistério. Mas não, nós estamos aqui, Delbel, 17 anos, são 17 anos, temos projeto, não é brincadeira não, telespectador, tem projeto, tem dinheiro, tem tudo para instalar um CDP lá na área continental. Presídio feminino adequado, que a pessoa possa ter ressociabilidade, para se reintegrar à sociedade. A cadeia nada mais é que isso. Agora, você deixa um lugar que tem 40 pessoas, tem 200, não faz nem a higiene, não vai fazer, cabeça vazia, oficina do diabo, o que é que vai acontecer ali? Ele vai explodir. A primeira oportunidade para fugir, vai sair dali como uma besta fera, agredindo, aprendendo outros crimes que se estão lá, pessoas de menor potencial ou de maior. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece? O crime, a prisão acontece numa Rocha, progressão geométrica. Rocha, 17 se o governo anos, construir, 17 anos para construir um se o presídio. governo construir Mas uma penitenciária por mês, ela já vai ser inaugurada superlotada. Não, mas e nós temos uma aberta. Nós temos 3 cadeias em São Vicente. 2 tem gente. E por que uma que está lá e não tem ninguém? Isso é política. Eu não entendo isso. Aí você fala assim, mas eu prefiro deixar o preso no 5º distrito, prefiro deixar ele em Vicente de Carvalho, prefiro deixar o... E aquele distrito lá, que está lá, aquela cadeia, que está lá em São Vicente, está aberta, está abandonada, não tem ninguém. Aí você fala assim, isso é descompromisso. Não tem compromisso com a sociedade. Então você deixa o preso, até sumariando, até de qualquer maneira, deixa ele no distrito. Prefere deixar no distrito do que reformar a cadeia, ou deixar a pessoa lá na cadeia. Eu cobrei isso outro dia do corregedor. Ele falou assim, essas são as políticas do nosso Estado. Eu já mandei fechar, já mandei isso acontecer. Mas se eu fechar, onde que? Um policial prende, eu vou deixar ele aonde? Então é isso que a gente fala. Se tem cadeia, a cadeia não funciona, então não tem gente preparada. O que falta são pessoas que pratiquem a política pública e que direcionem esses recursos. Eu acho para que a justiça. violência cresce no momento em que há aquela sensação de impunidade. E essa sensação acontece porque cada juiz tem no seu gabinete de 800 a 1.000 processos para serem julgados. Então demora 5 anos, 6 anos, 8 anos para se julgar uma ocorrência. Isso aí dá ao elemento a sensação de impunidade. Não é só isso, Rocha. Na minha opinião, esse é um dos fatores primordiais, a certeza da impunidade. Vi de casos que foram citados pelo vereador Banha em relação aos menores de idade, que cada vez mais praticam crimes hediondos contra a nossa sociedade. Em paralelo a isso também, e isso não é fazer poesia, vamos dar uma analisada rápida, verifiquem a formação que os nossos jovens estão tendo. Quem está nos assistindo provavelmente seja um privilegiado, que tem a sua família sólida, uma boa escola, o plano de saúde e assim por diante. Mas vamos ver as áreas mais degradadas, não estou falando de Santos, estou falando do Brasil como um todo. Os jovens não têm acesso ao ensino, não se interessam, quando têm é um ensino de pouquíssima qualidade. Os exemplos que vêm de programas de TV, de alguns tipos de música e tudo mais, são os piores possíveis. A ausência do Estado
ela é sentida e preenchida pelo criminoso, pelo traficante. Portanto, o grande modelo que esses jovens seguem é o do traficante, e eles acham que o normal é enveredar por esse caminho. É o glamour. É o glamour. Tanto é que hoje, cada vez mais cedo, o nosso jovem está entrando no mundo do crime, em todas as faixas etárias. E ele, para manter aquele padrão, né, Valtinho? Manter aquele padrão é o tênis da marca, É isso a aí. corrente de ouro bonita, É isso aí. e é a ostentação, eles estão preocupados em ter. E não em ser. E não ser. Esqueceram. E a religiosidade também, ele perdeu muito pelo caminho. A gente viu os pais e as mães pegando seus filhos para ir num culto evangélico, para ir na igreja, para assistirem uma missa. Hoje a gente não vê mais nada disso. A gente vê a pessoa preocupada com o aspecto físico, a beleza, o dia a dia, o bom vivan, né? O cara quer trabalhar pouco, ganha muito. Quer estar nas paradas de sucesso, nas baladas, e quer ser aquele bom vivan eternamente, dormindo lá com solteirão, 40, 50 anos dormindo na casa da mãe. Mas esse protótipo, ele se acaba, e a gente vê isso quando fala de uma cidade que quer viabilizar o pré-sal, e a gente mostra os números, Boturão, como disse aqui o presidente da Petrobras. Nós não temos gente capacitada para trabalhar no pré-sal, ou seja, o Senai, o Centro Paula Souza e as instituições, elas não atendem essa demanda. Sabe o que vai acontecer em Santos, Boturão? Nós vamos importar essa mão de obra e esses garotos, em vez de estar trabalhando ou se capacitando, vão estar dando trabalho aí para a polícia. Bom, espero que a gente possa inverter esse quadro todo que foi traçado aqui. Eu vou abrir o espaço especial para o Walter aqui na abertura do último bloco do painel debates daqui a pouquinho, para a gente também falar, né, Walter, essa PEC 51 que está preocupando muito vocês da Polícia Civil. Vamos para o break e voltamos em instantes. Voltamos, terceiro e último bloco desta edição do Painel Debates. O tema, você está acompanhando aí a segurança pública, aqui com o Walter Oliveira Santos, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de São Paulo, da região aqui de Santos, nosso Sérgio Delbel, secretário de Segurança, o vereador Banha do PMDB, e o nosso jornalista Absair Rocha, mais uma vez comparecendo e participando conosco. Eu deixei espaço especial para essa abertura, para o Walter poder falar um pouquinho sobre tudo isso que já foi dito aqui, né, Walter? Ou, se você preferir, entrar direto nessa questão que muito preocupa a Polícia Civil, que é a PEC 51, a proposta de emenda constitucional do senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Lindbergh Farias aquela história antiga. Foi cara pintada na época do Collor, né? Depois ele era presidente da UNE, União Nacional dos Estudantes, foi cara pintada, fora Collor, aquela coisa toda. Filiou-se ao Partido dos Trabalhadores, foi prefeito de uma cidade do Rio de Janeiro. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, né, Rocha? Nova Iguaçu. Hoje é senador pelo Partido dos Trabalhadores e já é pré-candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro. O que é que diz essa PEC? Por que a preocupação dos policiais civis, Walter? Se você permite, eu Sim. queria voltar um pouco. Pode voltar, fica à vontade. É que o coronel teria dito que é o governo e não o governador. Eu acho que o governador, ele faz parte desse governo. A cabeça é dele. E então, tudo isso de errado que está por aí, é ele o culpado. O único culpado é ele. Porque tanto ele prejudica a polícia militar como a polícia civil. A ideia dele, ou a ideia do partido dele, lá de Covas para cá, é que a segurança pública, ela, como a educação e como a saúde, não faz parte de nenhum programa dele. O Aécio falou agora, dias atrás, que o principal plano dele é segurança pública, quando ele está mentindo para o povo brasileiro. O segundo, que foi o Banha que falou, sobre delegados que saíram daqui, da Baixada, e foram para São Paulo comandar a polícia, eu destaco Dr. Caio e Dr. Abrão, que foram delegados que saíram daqui. Dr. Abrão, cheguei a trabalhar com ele em 2 ou 3 locais, Dr. Caio também eu trabalhei com ele, e eles foram indicados
a delegado-geral e tiveram uma boa gestão. E sobre a maioridade penal, que foi falado aqui sobre o menor, eu quero dizer que o sindicato nosso, o nosso sindicato, como é o sindicato da Sintaporte, sindicato da Construção Civil, sindicato dos conferentes, estamos engajados numa campanha sobre a maioridade penal. Ela é apolítica e ela vem se desenvolvendo com as famílias, os familiares das vítimas de menores. Essa tentativa foi feita alguns anos atrás e eles não tiveram êxito. Quando eles foram recebidos, na época do Lula, eles foram recebidos por José Dirceu, que alegou que faltava o título de eleitor naqueles 1.500.000 assinaturas. E eles voltaram com o rabo entre as pernas, desiludidos e tal. E nós, do sindicato nosso, tivemos conversações com uma das vítimas e reiniciamos essa mesma campanha. Ela já está em bom andamento, dia 24 vai ter um lançamento aqui na Unisanta. O lançamento é o ato público aqui na Unisanta. E nós visamos, não é taxar datas 16, 15, 23, não. A nossa intenção, a intenção do movimento, é que haja um plebiscito onde aconteça essa alteração atual da maioridade penal. Essa é a intenção do movimento. Então, eu acredito que, com a participação de todos, de toda a sociedade, nós teremos êxito. Pelo menos é o que eu espero. Quanto à PEC 51, essa PEC é do senador Lindbergh Farias. Esse moço que parece que ele ouviu alguma pitonisa, ele criou uma PEC onde ela vai desmilitarizar a PM e, em consequência, extinguir com a Polícia Civil. Diz assim na abertura a partir da alteração de alguns artigos por outros aqui na Constituição, reestrutura o modelo de segurança pública a partir da desmilitarização do modelo policial. O que dá para traduzir disso? Então, é isso aí o que ele acha. Então, isso aí no Brasil todo. Então, ele acha que se tirar o espírito militar da Polícia Militar, ele faz com que ela vá substituir a civil, certo? Então a civil vai ser engolida como foi na época... Seria absorvida pela militar, é isso? Como aconteceu em épocas passadas, que tinha a marítima... Força Pública. A marítima engoliu a Guarda Civil e ela foi engolida pela polícia antiga, Força Pública. Hoje faz 44 anos disso, então, da fusão da Guarda Civil melhor, com a Força boa Pública. lembrança. Então, o que aconteceria é isso aí. Porque até então os projetos que apareceram, eles criam uma briga entre a civil e a militar. Certo? Então isso aí não vai para frente nunca. Então esse nosso amigo aí, ele criou essa PEC 51. Se o PT ganhar as eleições, isso aí vai para plenário tranquilamente. Agora, se o PT perder, isso vai ficar em favas contadas. Você acha viável isso, Delbel? Turão, eu acho importante a gente comentar uma coisa, e não é puxar sardinha para o meu lado, não, porque eu tenho muito orgulho de ser oficial da reserva da Polícia Militar. Quando a gente falava de força pública ou de polícia militar há anos, a gente tinha uma proximidade bastante grande em termos de formação, de cultura institucional e tudo mais, muito próximo das Forças Armadas, os regulamentos eram semelhantes e tal.
Com o passar do tempo, a sociedade mudou, mudou a Constituição, mudaram as Forças Armadas e, evidentemente, que as polícias militares também. Então, quando a gente fala hoje em polícia militar, dá a impressão que é a gênese de todo o mal que há na sociedade em termos de violência. Por quê? Porque, historicamente, quem combate esses bandalheiros que estão na rua é a polícia militar. Sim. E é evidente que ela está mais sujeita a ficar exposta e assim por diante. A polícia militar, ela é militar na estética e no culto, no respeito às instituições, à lealdade, à honra e assim por diante, coisa que falta em parte da nossa sociedade. Quando as pessoas querem discutir o militarismo da polícia militar, eu falo assim, vai trabalhar numa multinacional séria e veja o que é militarismo. Se ser militar é ter que cumprir horário, respeitar as pessoas, participar respeitosamente de convívio social e assim por diante, viva o militarismo. Se isso é ser militar, e esse é o militarismo que existe na Polícia Militar. A formação da Polícia Militar não é bélica, não é feita para a guerra. Eu não aprendi isso. Eu iniciei a Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 79. Eu nunca tive aula de guerra. Eu tive aula, sim, e fui representante, inclusive, sobre direitos humanos. Tivemos lá, enfim, é um curso superior que tem aula de estatística, sociologia, psicologia e assim por diante. O pessoal não fica marchando e dando tiro o dia inteiro. Não é isso que se aprende lá. Se aprende técnicas de gestão moderna, planejamento estratégico e outras matérias profissionalizantes, aquele que será o dia a dia do policial. Ele vai ter que aprender a manusear uma arma, fazer manutenção de primeiro, segundo escalão e assim por diante. E técnicas de policiamento. Fora isso, o militarismo está na estética, como eu falei agora há pouco. Agora, se quiserem acabar, que acabem. Se a sociedade assim decidir, está decidido. Eu não acredito nisso, Delbel. E a gente tem que louvar as polícias que trazem resultado. O mundo está mudando. Os dias de hoje são diferentes dos dias da década de 70. Aí você fala, mas tinha ladrão, tinha droga. Tinha. Mas tinha disciplina, tinha hierarquia, tinha ordem, tinha respeito mútuo. E outra coisa, tem coisas que não chegam aqui. Sabe, a gente está falando aqui praticamente, e é o mesmo idioma. Não adianta vir com a bola de cristal, dizer que o PT, o PSDB, que vai trazer... Não. Tem coisas que já deram certo no município e no estado. Você tem que valorizar um DHPP. Por que nós não temos na Baixada Santista um DHPP? Se você não tiver proteção à testemunha, você não vai elucidar crime nenhum, porque o cara tem medo. Ele tem que ter uma reserva, um respaldo. Não tem. Você acha que um helicóptero para a Baixada Santista é muito? A própria Polícia Civil ou para a Polícia Militar, são 29 cidades que abrigam aqui a nossa região. Não tem. O Gate, todo dia explora caixa automático, é bomba em banco. Nós não temos aqui uma unidade do Gate. Temos aqui o canil. Para fazer um canil da Polícia Militar, nós primeiro tivemos que criar o canil. Para depois de 5 anos depois, o governo dá o atestado, olha, pode funcionar agora o canil. Mas já estava funcionando, porque os coronéis se juntaram com a sociedade do cachorro, o fulano... E foi assim com a cavalaria, a mesma coisa. O Dize, o Goi, a Rota, o Garra, são polícias especializadas que deram certo. Agora, se a gente jogar tudo num balaio de gato e falar assim, olha, o que é civil é militar, o que é militar é civil, é terra de ninguém. Querido, não, nós temos que aproveitar o que o ser humano tem de melhor. Não adianta você colocar o bombeiro e o salva-vida para ele trabalhar no tático móvel, lá no GOI, ou no Garra, para trocar tiro. Não, ele é salvamento, foi treinado para salvar a vida. Ele foi treinado para combater chama, defesa civil, tem a área de risco. Então, todas essas especialidades estão vivendo num mundo de especialidade, cada um no seu melhor. Aí você vem, quer generalizar tudo, daqui a pouco vai chegar uma alma aqui e vai dizer assim, olha, tem que acabar com tudo, Abissaí. Vamos pagar as milícias. Já escutei isso outro dia, num bairro, que o cara falou assim, olha, já que não vem aqui a polícia militar, não teve efetivo, eu falei, para com isso, rapaz, você tá louco. Não, vamos contratar aqui,
Vamos contratar, já que eu não tenho... Estamos acendendo vela para todos os santos. Então vamos contratar aqui a milícia, que eles tomam conta da gente, já tomam conta aqui da comunidade, ainda dão remédio, e não enche o saco da gente, porque eu estou cansado de chamar a polícia, chamar isso. Isso é que não pode acontecer. A descrença do Estado de poder. A supremacia de poder está na polícia e a polícia é comandada pelo governador do Estado. Eu acho que contratar um homem certo para o lugar certo é um bom começo. É verdade. Nós temos aqui um médico que é secretário de transporte, é o advogado que é secretário de saúde. Então, aqui, isso é feito de acordo com os interesses de governantes, quando, na verdade, tem que ser técnicos, cada técnico no seu lugar. Quem melhor do que um médico para gerir a saúde? Quem melhor do que um delegado de polícia ou um comandante da Polícia Militar para gerir a segurança pública? São as pessoas certas, no lugar certo. Isso não acontece. Por interesses, outros... Bom, você, meu amigo, você me deu uma força na campanha. Eu vou te dar Secretaria de Obras, por exemplo. Acabou. Você é engenheiro? Sair há pouco tempo. Só para mim, a PM se incomoda em ser comandada por um civil e vice-versa? Não existe essa possibilidade. Não, porque a Polícia Militar ela é direcionada num regulamento. E nós, da Polícia Civil, como Polícia Judiciária, é Código Processo e Código Penal. Então, a digo, o secretário de Segurança Pública vindo da PM. Incomoda a civil? Não, já tivemos generais, já tivemos coronel Agora era. Tudo. O ex-secretário era da PM. Entendeu? Agora, o ex-secretário era um lunático. Aquilo é louco. Ali era um lunático, é louco. Complementando o que o Abissaí falou, há pouco tempo eu vi uma matéria, um deputado federal falando sobre segurança pública, sem conhecer, evidentemente. Está cheio de especialista nisso, né? Tem médico que é especialista em segurança, enfim. E ele estava dizendo que a sociedade aqui deveria copiar o modelo europeu, o modelo alemão, o modelo francês. Só que ele não sabe que o modelo, por exemplo, francês, é a gênese da polícia militar. A formação básica de lá, do início do outro século, da polícia militar, foi feito pela gendarmerie, que persiste até hoje. E a hierarquia é muito semelhante, os métodos de treinamento são muito semelhantes. Da polícia alemã é a mesma coisa. Agora, não adianta querer importar um modelo pronto, que é de uma realidade totalmente diferente da nossa. Se você quer implantar aqui uma polícia já copiada de algum lugar que dá certo, traga os salários, traga as viaturas, você traga a legislação, a seriedade política com que se trata da segurança pública e o prestígio que se dá às polícias também. Muito bem. Dá licença, umas mudanças... Só fechando rapidamente, por favor. Coisa rápida. Que a legislação, por exemplo, americana, é completamente diferente da nossa. Sim. Então, veio um lunático aí dizer que Nova York caiu de... Tolerância zero. Tolerância zero. Isso é tudo grupete. Porque o que interessa para nós é uma polícia nacional brasileira dentro dos estilos brasileiros. Sem dúvida. Entendeu? Agora, arrefecer um pouquinho os direitos humanos. Obrigado ao Walter por estar com a gente aqui. Walter Oliveira Santos, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado, aqui da região de Santos. Obrigado ao nosso Sérgio Delbel, secretário de Segurança, o vereador Banha, do PMDB. Obrigado ao Abissaí Rocha. Obrigado a você que nos acompanhou. O painel Debates volta amanhã sempre às 1h30 da tarde, a reprise às 8 da noite. E um pouquinho mais na frente, às 22 horas, depois do JB, tem um painel regional. Obrigado. Até amanhã. Tchau.